Mateus 12, versículo 20 diz assim: Ele não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. Mais uma vez, ele não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. Algumas semanas atrás, eu estava orando a Deus, logo pela manhã, e pedi que o Senhor falasse comigo através de situações corriqueiras da vida. Que eu pudesse entender a mensagem de Jesus através do que acontecia no meu dia a dia. E eu fui levar meu carro para consertar. Eu ando meio barbeiro, estou batendo o carro, tudo que é canto, estava todo amassado. E eu fui levar o carro na funilaria. E chegando naquele lugar, eu fiquei por alguns instantes prestando atenção no trabalho do funileiro. Ele tirava as peças do carro, usava um martelo para as aparar, as consertar. Depois ele lixava, depois ele pintava de novo, depois ele polia, e ele ia montando o carro todo de novo. E eu saí do mecânico, da funilaria, e voltei para casa. E quando cheguei em casa, abri a Bíblia e caiu nesse versículo: Ele não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. E quando eu li esse versículo, o Espírito Santo de Deus falou para mim: eu sou aquele que conserta vidas quebradas. E essa noite eu vim aqui apresentar a você Jesus Cristo, aquele que conserta vidas quebradas, aquele que conserta o que aparentemente não tem conserto. E a Bíblia usa aqui duas imagens muito fortes para falar de coisas que não tem conserto. A primeira é a cana quebrada. A cana quebrada não serve para nada, nem para reter água, nem como vara de medir. A segunda é o pavio que fumega. Naquela época, eles pegavam um chumaço de linho, mergulhavam no óleo e acendiam a lamparina. E depois que o combustível parava de queimar, tinha acabado, só sobrava aquele pavio fumegante, que só servia para fazer fumaça e trazer mau cheiro, não servia para nada. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus é aquele que restaura a cana quebrada, que reacende o pavio que fumega. Jesus é aquele que conserta o que não tem conserto. Talvez você chegou aqui dizendo: meu irmão, não tem jeito para a minha vida. Tem áreas na minha história que não tem jeito. Já tentei mudar e não adianta. Talvez você chegou aqui como um jovem entrou na minha sala dizendo: pastor, desiste de mim. Eu não tenho jeito. Para de gastar vela boa com defunto ruim. O senhor vai se frustrar comigo. Mas, meu irmão, eu não posso desistir de ninguém, porque Jesus é aquele que conserta vidas quebradas. E eu confio no poder de Jesus. E eu vim te convidar essa noite a entrar na funilaria do céu, a deixar Deus fazer reparos na sua vida, e você experimentar essa noite, eu creio, restauração de Deus na tua história. Diga para o teu irmão: entra na funilaria do céu. Só não engasga que nem eu, né? Entra na funilaria do céu. Jesus é aquele que restaura, conserta vidas quebradas. E no ministério onde eu sirvo aqui na igreja, eu tenho visto pessoas se deparando com aquele que conserta vidas quebradas. A nossa líder do ministério de oração nos adolescentes é uma irmã que um dia estava no sofá de sua casa, moribunda, havia tomado todos os compromissos que tinha em casa, porque ela estava desistindo de viver. Ela foi parar no hospital em coma, e quando saiu dali, uma amiga a levou numa reunião da DONEP. E ali ela ouviu alguém falando sobre Jesus, aquele que conserta vidas quebradas. E ela se identificou com aquela história, e naquele dia entregou a sua vida a Jesus Cristo. Quando ela entra no carro para voltar para casa, ela dizendo para mim: pastor, eu abri a janela do carro, e o vento começou a bater no meu rosto. Eu senti ali a presença do Espírito Santo, e pela primeira vez, depois de muito tempo, eu senti vontade de viver. Essa noite eu quero te apresentar aquele que conserta vidas quebradas. Essa também foi a história de alguém que chegou lá no ministério um dia, um jovem que era traficante e estava a perigo de morte. E um dia ele fez uma oração desesperada a Deus: Deus, me salva, eu preciso de ajuda. E naquela noite ele teve um sonho com uma igreja branca.
E ele estava passando aqui na rua no dia seguinte, na frente da igreja, era um sábado à noite, e ele viu o ginásio branco. Ele falou: eu vou entrar nesse lugar, é o lugar do meu sonho. Ele chegou aqui, subiu na galeria, se escondeu lá, para ninguém o ver. E aquele dia, na mensagem, ele entregou a vida a Jesus Cristo. Aquele jovem foi me procurar: pastor, já fazem alguns meses que eu cheguei aqui nesse culto, eu não uso mais drogas, eu não vendo mais drogas para ninguém, Jesus está mudando a minha vida. Essa noite eu vim te apresentar aquele que conserta vidas quebradas. Essa é a história do entregador de pizzas, que chegou um dia lá no culto dos adolescentes. Eu estava pregando aos adolescentes como é que eles podiam falar de Jesus para as pessoas. E eu peguei um telefone e liguei para uma pizzaria aqui de Curitiba e pedi uma pizza no meio do culto. E eu combinei com os adolescentes. Eu falei: olha, quando o entregador de pizza chegar, vocês vão fazer uma festa aqui. Ele tem que ser bem recebido. E ele então chegou com a pizza. Quando ele começou a entrar no salão de culto, a galera começou a aplaudir, a pular, a fazer festa. E ele chegou lá na frente. Eu falei: sabe por que a gente está fazendo festa? Ele falou: não. Estava todo tímido, envergonhado, né? Falei: porque hoje eu vou apresentar Jesus para você. E eu comecei a falar de Jesus para aquele homem, apresentar o plano de salvação naquele lugar. E aí oramos por ele. E depois que eu terminei de orar por aquele homem, fiz apelo para quem queria aceitar Jesus. Eu falei para ele assim: hoje você vai ganhar a maior gorjeta da sua vida. Ele ficou me olhando: dá essa capa aí da pizza. Pus no púlpito. Falei: agora os adolescentes, a gente vai abençoar a vida aqui do entregador de pizzas. Você vai trazer a tua oferta aqui para a gente abençoar a vida deles. Foi um movimento tremendo nos adolescentes. Eles foram trazendo lá 2, 5 reais, iam enchendo a capa da pizza e iam abraçando aquele homem. E ele estava sentadinho assim no canto, e eles passavam, abraçavam ele: Deus te abençoe, Jesus te ama, Deus te abençoe. Centenas de adolescentes abraçando aquele homem. E quando terminou aquele momento, ele já estava chorando. E eu peguei a capa da pizza cheia de dinheiro, fui entregar para ele. E ele chorando dizia para mim: pastor, eu mereço. Eu falei: meu irmão, aqui ninguém merece nada, é tudo pela graça de Deus. Aquele jovem voltou para a pizzaria chorando. No outro dia me liga o dono da pizzaria: pastor, o que você fez, esse jovem nunca mais vai esquecer. Ele chegou aqui chorando na pizzaria. Ele estava precisando do dinheiro, foi uma resposta de Deus na vida dele. Essa noite eu vim te apresentar aquele que conserta vidas quebradas. Aleluia! Foi assim também a história de um jovem que chegou no final de um culto no sábado. Ele veio me abraçar, eu não conhecia. Ele falou: pastor, você lembra de mim? Eu falei: não. Um dia vocês saíram para evangelizar de madrugada, aqui na cidade. Eu era um travesti que estava me prostituindo ali. E uma jovem aqui da igreja, ela veio e me disse que Jesus me amava. E vocês foram embora, mas aquela palavra não saía da minha cabeça. E aí eu fui procurar essa igreja. Eu tinha vergonha de entrar no culto, porque eu estava todo travestido. E então eu vinha com um amigo, parava de carro no estacionamento e ficava ouvindo as palavras. Faz 1 ano que eu escuto as mensagens dos cultos. Pastor, Jesus mudou a minha vida. Eu fui procurar um médico. Eu fiz cirurgias para reparar meu corpo. Hoje eu sou um servo de Jesus. Essa noite eu vim te apresentar aquele que conserta vidas quebradas. Eu não sei a tua história, eu não sei quem é você, mas eu sei que Jesus é aquele que restaura a cana quebrada, que reacende o pavio que fumega. Ele pode sim consertar a tua vida, em nome de Jesus.